Boa Boa noite, noite. pessoal. O pessoal está chegando. Hoje é um dia de bate-papo entre pessoas muito queridas, né? Meu nome é Gustavo Robichê, sou coordenador central de educação à distância aqui da PUC. Passar a palavra rapidamente para o Ricardo Lagares e boa noite a todos. O pessoal já está chegando. Ricardo. Gustavo, obrigado. Boa noite também a todos. É um prazer aqui estar com gente jovem se destacando, levando o nome da PUC internacionalmente. Enfim, a gente vive uma nova era exponencial de conhecimento e bom, a Karina vai poder, né, apresentar e falar sobre essa turma que está, enfim, despontando aí, né, e fazendo a nova geração para o topo aí da PUC. E o que eu tenho a dizer é um grande parabéns para vocês, que vocês continuem assim. E é um orgulho para a PUC ter gente como vocês, né, se despontando internacionalmente. Viu? Muito obrigado para vocês. E passo para a Karina e depois a gente, né, Gustavo, encerra aí explicando um pouquinho sobre associação, endowment, alguma coisa que pode também ajudar vocês nessa caminhada aí e outros que virão. Obrigado. Então, obrigada, Guga, obrigada, Ricardo. Desejar uma boa noite, agradecer aí todo mundo que está com a gente. Vai ser um enorme prazer compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, como que tem sido tudo isso, como que foi todo o nosso processo criativo, como que vocês podem participar também, que é o que acho que todo mundo aqui quer muito, é cada vez mais brasileiros representando a gente, né, em competições nacionais, internacionais, o que seja, mostrando, né, a nossa potência brasileira por aí. Né, meu nome é Karina Troncos, né, não me apresentei, vocês também podem me chamar de Nina. Eu sou estudante de Ciência da Computação na PUC-Rio e também trabalho como UX designer no URB e produzo conteúdo também no Nina Talks, falando sobre design, tecnologia. E é um enorme prazer estar aqui com os outros cariocas que ganharam o prêmio da Apple. E a gente vai explicar um pouquinho de o que é isso, né, como funciona. E todo ano acontece a WWDC, né, que é a Worldwide Developers Conference, que é a conferência anual de desenvolvedores da Apple, que acontece todo ano lá na Califórnia. E uma das formas de você participar é através desse scholarship, que agora está com o nome de Swift Student Challenge. Então, a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então, a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design. Então, o desafio é de construir esse aplicativo, que tem uma carinha um pouco diferente. Ele é um Swift Playground, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Ele tem ali uma parte de texto, uma parte mais interativa, e a gente tem que construir uma experiência interativa de 3 minutos. Então, é aquela questão de que a gente pode fazer sobre qualquer coisa, o que é muito bom e muito difícil ao mesmo tempo, porque é o grande desafio da gente escolher um tema que a gente acredita que vai se destacar, que vai brilhar os olhos dos avaliadores de alguma forma. Então, esse é o grande desafio. Então, a gente constrói esse aplicativo e a gente também responde umas perguntas sobre o nosso projeto, né? De quais tecnologias a gente usou, como que a gente contribui para a comunidade de desenvolvimento. E a gente teve a grande honra de ter mais de 90 brasileiros dos 350 alunos que ganharam esse ano, então o Brasil aí está representando super bem. E então, como eu disse, né, ela está ligada à WWDC, que é essa conferência, e o prêmio era justamente da gente ir lá para a Califórnia, passar uma semana inteira assistindo a todas as palestras, participando de todos os eventos, nos conectando, tirando dúvidas com engenheiros da Apple, então é uma experiência assim única. E eu pude ir nos anos 2017, 2018, 2019 de forma presencial. No ano 2020 e 2021 aconteceu de forma remota, mas a gente pôde vivenciar ali o gostinho do que é estar numa WWDC, e a gente recebeu alguns prêmios na nossa casa, todo mundo aqui com um casaquinho da Apple, né? A nossa querida coleção de casacos. E, enfim, acho que é um pouquinho isso, vou deixar aí que cada um também se apresentar, contar um pouco do seu projeto, e a gente poder tirar todas as dúvidas de vocês, para vocês também mandarem ano que vem, e a gente tem mais pessoas aqui. Então, vou compartilhar aqui minha tela para vocês poderem ver tudo certinho. Vamos lá. Então, esse daqui somos todos nós, e quem vai começar apresentando o primeiro projeto vai ser o Theo. Vou deixar aqui ele falar um pouquinho. Olá, todo mundo. Boa noite. Obrigado, Karina, pela apresentação. Eu sou o Theo, eu sou estudante de Ciência da Computação na PUC-Rio também. E esse ano, bem, participei dessa experiência que
veio com vários aprendizados aí, né? Eu já tinha tentado participar eu participei da última edição, né, do ano passado, mas acabei não ganhando o challenge, né, não ganhando o prêmio, mas esse ano, felizmente, estamos aí. Então, falar um pouquinho sobre a minha experiência nessas 2 semanas de desenvolvimento. Primeiro que, assim, eu estava numa época meio difícil de faculdade, estava na época mais ou menos de G1 e tal, muitas tarefas, e acabou que a primeira semana eu não fiz absolutamente nada. Então, eu já comecei com 1 semana a menos aí de tempo, né, para entregar o projeto. E, assim, isso vale muito o aprendizado de saber se organizar, sabe? Porque nessa semana que eu tive que definir tarefas, eu usei o Trello para me orientar e saber também lidar com o escopo, né? No começo eu estava com uma ideia do que seria o projeto, e aos poucos eu fui tentando, eu tive que modelar um pouco mais, né? Desenvolver o que seria cada parte, mas fui também tendo que abandonar algumas ideias que eu gostava muito. E eu acho que isso é muito importante para esses projetos que a gente tem muito pouquinho tempo para fazer. Mas vamos lá, vamos falar sobre o projeto. O Bowie Battle Talk, né, que é o nome que eu dei para o meu Playground Book, que é como a gente chama esse formato proposto pela Apple. Ele é uma experiência interativa, onde você tem algumas interações, alguns minigames, assim, se pode dizer, acerca e, ao mesmo tempo, tem a história de um personagem que chama Bowie, que é esse personagem no print do meio é o personagem da esquerda, que ele tem um problema, né? Então, a sua missão é ajudar ele a resolver esse problema. E qual é o problema do Bowie? Bom, o Bowie, ele tem dificuldade de falar questões pessoais com o seu amigo Darwin, que é esse outro personagem da direita. Então, esse problema é apresentado no início e você ajuda ele a combater o problema e no final o problema é solucionado. Mas vamos falar um pouco mais sobre o problema. O que é o problema? É justamente quando você tem algo a dizer para alguma pessoa, mas você se sente mal consigo mesmo, você não consegue botar isso para fora, ou você se expressa de uma maneira um pouco equivocada. Então é sobre isso que trata o Playground. E esse tema, o que aconteceu? Eu peguei ele do tema do Playground do ano passado, então eu acabei reutilizando muito das minhas ideias do ano passado para fazer ele. Só que, diferente do ano passado, que eu acabei focando única e exclusivamente na parte de programação, esse ano eu resolvi dar foco também para outras áreas, né, relacionadas ao projeto, como a sonorização, incluindo música, efeitos sonoros e narração, e também a parte visual, né, que eu fiz algumas animações e alguns desenhos, né, como vocês podem ver, então tem alguns exemplos. E isso foi muito novo para mim, eu acabei aprendendo muito também, porque eu não sou muito desenhista, assim, mas eu curto, então foi uma experiência boa para aprender. E o que consiste dessas interações, né? São 3 interações. A primeira e a segunda estão mostradas aí no slide. A primeira é essa da esquerda, onde você tem que ajudar o Bowie a liberar os sentimentos reprimidos dentro dele, né? Então, quando você grita, o microfone detecta a sua voz, e isso faz com que ele grita junto com você, né? Ele solte esses sentimentos. E, enfim, e junto dessa interação tem um textinho do lado, que vocês podem ver um pouquinho na terceira imagem, mas está um pouquinho coberto, que vai explicando o que é que isso representa, né, para a pessoa. E a segunda interação é essa que está no meio, que é você quebrar essa barreira de comunicação com a outra pessoa. Então, quando você chacoalha o iPad, né, que é o dispositivo que eu escolhi para fazer a interação, ele quebra essa parede entre a outra pessoa. E no final ainda tem uma terceira interação que é de você assoprar, que também detecta por microfone. E é basicamente isso, galera. Foi muito bom participar do projeto e eu aprendi muito, muito, muito. E como eu disse, né, tem que ter muito questão de saber lidar com o escopo, saber reduzir o escopo quando necessário e saber se organizar, né? No caso, eu me dividi em diferentes áreas de sonorização, área de programação, área de
arte, e acabou que isso ajudou bastante, sabe? E foi muito gratificante entregar um resultado completinho, um resultado que eu me orgulho muito. E é isso, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Acho que o ponto é esse, de você entregar uma solução completa e que ela conversa toda entre si. Achei muito legal o que você Exato. falou, que é justamente, você focou muito na programação no passado, e aí as outras partes ficaram faltando um pouco, aí dessa vez você Sim, ficou conseguiu entregar mais faltando. completo. Comigo foi o mesmo sentimento, quando eu também mandei pela primeira vez em 2016 e não passei, e aí quando eu penso e paro assim e olho, eu falo, é verdade, não estava ali completa, eu não estava conseguindo entregar uma experiência muito bem amarradinha. E para mim, acho que o principal é você ter pensado nas tecnologias, nos recursos, de vou usar microfone, vou usar a movimentação, porque você já entrega algo diferenciado que nem todo mundo explora, né? Exato. Vou passar aqui o slide. Frederico, falar um pouquinho sobre o seu projeto também. Boa noite, galera. Eu sou o Frederico, podem me Ih, chamar de passei sem querer. Desculpa. Cara, eu acho que vai muito no caminho do que o Theo falou sobre escopo, sobre o desafio de ser muito pouco tempo, assim, são 2 semanas, mas quando a gente está falando de construir uma parada fechadinha, é pouco tempo. E no meu caso, tipo, o que eu fiz foi, nos meus planos estava que eu queria prototipar tudo primeiro para depois programar tudo, e foi uma parada que no meio eu tive que abandonar completamente porque não dava tempo, assim. Como o Theo falou, a gente estava no meio de G1, então era uma maluquice de prova e trabalho junto com o desenvolvimento desse projeto. E, e assim, sobre o projeto em si, o Theo foi por um caminho mais emocional, assim, eu diria. Eu fui para o completo oposto. Eu quis ensinar um conceito mais científico, assim. Eu escolhi algoritmos genéticos para explicar como esse conceito funciona e como ele é aplicado no mundo da computação. E aí eu separei o meu playground em 3 etapas, assim. Eu quis explicar na primeira página da onde surgiu os algoritmos genéticos. Então eu criei um personagenzinho que é o Darwin, que ele te guia por essa experiência. Então ele começa explicando como ele como ele participou na teoria da seleção natural, na teoria da evolução, e que isso é um conceito muito forte dentro de algoritmo genético. Então, na primeira página, eu dou um exemplo de seleção natural, e para isso eu uso essas tartarugas aí, que foi também uma parte que eu foquei muito para deixar essa experiência agradável, foi a parte visual. Então, para isso eu dou um exemplo bem lúdico, assim, de seleção natural, e na segunda página eu já tento inserir isso dentro de um contexto de algoritmo genético. Eu e para isso também, para tentar dar isso de um jeito divertido, eu criei um exemplo de construção de planetas, onde a cada iteração do seu algoritmo genético, seus planetas melhoram, no sentido de que eles ficam mais propícios para ter vida. Então, né, nessa página 2 aí vocês podem ver que tem uma grade de planetas, e os que têm mais campos verdes embaixo, significa que eles estão mais propícios à vida. E conforme você vai dando next nessa página, você vai iterando sobre o algoritmo genético, passando por cada etapa, e a ideia é que você consiga dar next infinitamente até você ter planetas perfeitos, que é como o algoritmo genético funciona. São várias iterações, onde a cada uma delas você vai cruzando informações e gerando soluções cada vez melhores. E no final, para fechar tudo isso, eu quis dar um exemplo real de como um algoritmo genético soluciona um problema do mundo real. E aí eu escolhi um exemplo que é encher um container da Apple de produto, a fim de melhorar, tipo, o custo dele. Custo não, tipo, maximizar o lucro. Então eu escolhi alguns produtos, e aí cada produto tem um valor e um peso, e eu fiz um algoritmo genético ali que calcula qual é a melhor combinação de produtos em um container para isso gerar mais lucro no final. E é basicamente isso. Também fiquei muito orgulhoso, consegui fazer um negócio que conta uma história completa do início ao fim, e tem uma introdução e uma conclusão, ficou bem completo. Também me orgulho muito do resultado.
Eu acho muito legal quando a gente consegue colocar também esses easter eggzinhos de Apple ali no projeto e tal, tipo, tem a cena com o computador, aí o computadorzinho ali no fundo é um MacBook, acho que a gente consegue amarrar muito bem esse tipo de coisa. Amei também. Agora passando para o Matheus, falar um pouquinho do projeto dele. Fala aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus, eu também estudo Ciência da Computação aqui na PUC-Rio, eu estou no 5º período. Nesse playground aí, eu decidi trabalhar com ensino de matemática, né? Eu escolhi esse tema porque eu já tinha envolvimento prévio, né, com o ensino de matemática. No ano passado, eu fiz um vídeo para o YouTube explicando um pouco o que era cálculo, né? Se vocês quiserem pesquisar, se chama O que é Cálculo? Um Guia para Leigos. E eu expliquei de uma forma quase meia hora, né, de um jeito bem visual, né, com animações, como é que funciona o cálculo para gente que não tem tanto esse background de matemática, né? Então, quando eu decidi entrar para a competição desse ano, né, eu já tinha meio que um tema em mente, né, que era o ensino de matemática com recursos visuais, né? E aí que surgiu o Squenks, né, que é esse playground aí que vocês estão vendo, né? E a ideia foi justamente argumentar. Ele veio com a premissa de que às vezes quando você trava, né, no ensino de matemática, no aprendizado, às vezes você acha que o problema é contigo, mas na verdade o problema é no método de ensino, de exposição de informação, né? Então eu vim com essa ideia, essa proposta de você trazer de uma forma visualmente rica, né, a explicação de conceitos matemáticos para facilitar o aprendizado, né? E aí pensando um pouquinho sobre o escopo, né? Eu falei, tá, mas o que exatamente de matemática eu vou falar, né? E aí eu acabei fechando num tema que a gente chama de sequências, né? E aí surgiu esse nome sequence, né? É a concatenação das palavras square e sequence, né? Então eu pensei, como eu posso explorar as sequências, né? De uma forma bacana, né? E aí eu acabei recortando, fazendo recorte, né, desses conceitos, que foram essas 3 lições, né? Então, eu comecei falando de multiplicação, né, que é uma sequência de adições, né, no final das contas, né? E aí eu queria mostrar como a gente tem um jeito bem mais interessante de expor, né, como a multiplicação funciona em comparação com a tabuada, né? Então, tradicional tabuada que a gente aprende bastante na escola, né? E mostrar como uma exposição visual de como a multiplicação se comporta, né? Pode facilitar o entendimento desse conceito, né? Como o formato, né, da exposição pode mudar a forma como se entende as coisas, né? E aí esse foi o primeiro tema, né? Aí no segundo capítulo eu falei um pouco sobre números diagonais, que basicamente é uma forma de você... Eu tenho meio que uma sequência de números consecutivos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até um número qualquer, e eu volto, eu faço essa soma de volta, né? Então, eu somo de 1 até 1000 e somo isso de volta até 1, né? E eu queria mostrar como uma soma que pode ser infinita praticamente, né? Uma sequência de somas pode ser muito grande, né? Desse tipo específico, né? Pode ser resumido em um número elevado ao quadrado, né? Então, eu mostro aqui como esses números dessa sequência de somas, né, correspondem à quantidade de bolinhas que a gente tem, né, dispostas diagonalmente, né, dentro desse quadrado, né? Então, se vocês olharem na segunda figura, né, a gente tem um que é um verde, se vocês conseguirem observar, e tem um 2 que é azul, e aí eu mostro como certas coisas na matemática podem ser resumidas, né, encontrando identidades, né, encontrando igualdades, né, e mostrar que existe uma prova, né, visual, né, de uma afirmação, né, que esse tipo de sequência de somas pode ser entendido como um número elevado ao quadrado, né? E no final, a última lição foi a sequência de Fibonacci, né? Uma sequência bem famosa aí que vocês já devem ter ouvido falar no número de ouro, né? Então, uma sequência bem específica onde um número é a soma dos 2 anteriores, né, na sequência, né? Então, a gente começa com 1 e 0 e aí vai somando. E esses números, eles formam uma espiral, né? Formam uma espiral com proporções, né, de tal forma que essa espiral ela pode ser encontrada em vários lugares na natureza, né, em caracóis, em galáxias, em furacões, né, tem um sistema de proporções muito curioso aí, por isso que a gente fala que é a espiral de ouro, né, porque ela é encontrada em diversos lugares na natureza, né. E a minha intenção foi justamente, né, mostrar como um recurso visualmente rico pode chamar a atenção, né, das pessoas para prestar atenção, assim, se interessar por um conceito que às vezes não é tão simpático, né? Eu acho que ninguém é fã de matemática assim, porque teve dificuldade na escola e etc, né? Então, eu queria mostrar que é possível, sim, construir uma boa experiência, né? Uma boa interação para melhorar, né?
a experiência de aprendizado, né? E acabou que o meu processo de construção foi bem tranquilo, para ser sincero, né? Assim que foi anunciado, né, a abertura do challenge foi numa quarta-feira, na sexta-feira, 2 dias depois, eu já tinha todas as telas prototipadas, já estava mega ligado em tudo, então eu comecei já a 80 por hora, assim. Então, foi uma experiência muito boa, assim, para mim, né? De ter autoconfiança em mim mesmo, né? De acreditar que eu podia, né, ter uma posição especial aí numa competição que envolve gente do mundo inteiro, né? E eu recebi muito esse feedback, né, de que, cara, como eu queria ter aprendido matemática desse jeito, né? Acho que foi o melhor feedback, assim, que eu recebi, né? Eu acho que tem a ver com isso, né, de você trazer soluções de uma forma que você gostaria que aquilo existisse, né? Então, basicamente foi a filosofia que eu invoquei aqui. Eu postei no Simples, não tem nenhum asset, é só bolinha, cor e texto, e foi isso aí. Acho que o principal, assim, dos temas serem abertos é da gente poder ver a quantidade de coisas pelas quais as pessoas são apaixonadas. Tipo, eu fico pensando, gente, eu adoraria ser uma das avaliadoras, que deve vir tanto tema legal e as pessoas explorando de formas diferentes. E é maneiro ver o quanto você é apaixonado por isso, e isso traduz tanto no seu playground, como nas perguntas que você manda. Tipo, dá muito para perceber isso. Eu acho que é isso que a Apple quer no final das contas, né? Então, parabéns para você também. Valeu. E passar aqui para a Larissa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Larissa, sou de administração na PUC. E o meu playground foi mais ligado um pouquinho na minha história. Aquela primeira telinha lá atrás, do lado esquerdo, conta um pouquinho da minha vida, assim, como mulher. Na verdade, o nome do playground é Biuono. E eu queria falar um pouco dessa experiência de ser mulher, ser mãe, ser estudante, trabalhar e correr atrás das coisas que eu gosto. Daí eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse playground. Eu comecei ele, na verdade, no ano passado, num challenge que a gente teve sobre inutilidade, que eu pensei num joguinho onde, meio vibe Pac-Man, que existia um bonequinho que ia atrás das coisas que gostava, encontra alguns outros bichinhos e ia atrás dele, e eu trouxe isso para a WWDC desse ano. Então, bem na semana foi corrido, mas como eu já tinha pensado na parte de código no ano passado, eu fiquei mais tranquila. Então, na última semana, eu pensei mais no design, em como eu iria contar a minha história de uma forma que desse para entender, e como que eu iria criar o Playground Book, que foi a primeira vez que eu fiz. No ano passado, eu cheguei a fazer um Playground, mas eu não enviei por medo, assim, fiquei muito insegura. Mas assim que terminou a WWDC no ano passado, eu pensei, não, eu vou me preparar bem, e muito dessa parte de se organizar. Então, eu me planejei para me organizar bem e conseguir submeter esse ano. E aí foi isso. Então, essa primeira telinha conta um pouco da minha história, fala um pouco sobre o que é ser mulher. A outra telinha de fundo, do lado direito, é uma interação em que as pessoas colocam, por exemplo, lá, sobrecarga, e aparece a bonequinha triste. Coloca férias, aparece a bonequinha feliz. E essa parte do meio é o jogo, em que a bonequinha vai atrás de férias, salários iguais, rede de apoio, que é muito importante, encontra a sobrecarga, o cansaço, vai atrás do bonequinho. Quando ela vence, né, vai marcando os pontinhos ali em cima, aí aparece um textinho falando sobre a importância do apoio às mulheres, né? E, enfim, foi sobre isso. Ai, sério, parabéns. E eu acho mais legal ainda quando são pessoas que não são exatamente de computação e design participando, porque é isso que é muito rico, né? Tipo, programação, poder trazer à vida, né, as nossas ideias, e eu amei o tema, não preciso nem falar nada, né? Então. Obrigada. E agora o Matheus falar sobre acessibilidade. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Matheus. Eu também faço Ciência da Computação na PUC. E, bom, esse ano, no meu playground, eu queria basear numa tecnologia, mais especificamente o framework da Apple de Face Tracking. E como é que ele funciona? Ele basicamente consegue mapear alguns movimentos no seu rosto, como piscar o olho, abrir a boca, movimentar o nariz. E, através dele, eu queria mostrar como essa tecnologia pode ser utilizada para acessibilidade. Eu escolhi o tema de jogo porque é algo que eu gosto bastante. Também foi como eu comecei no iOS com o Sprite Kit. E, bom, basicamente a história é a seguinte: é um dinossauro, o Alfredo, e ele acabou de receber um iPad. Só que o problema é que ele é um tiranossauro. E como ele tem braços muito curtos, ele não consegue mexer no iPad dele. Gente, eu já amei, meu Deus.
Então, o objetivo do Playground é mostrar para o Alfredo como é que ele usa o rosto dele para poder controlar o iPad. E depois a gente tem uma pequena interação, que é um joguinho, que é essa segunda tela de baixo, que basicamente você tem que percorrer o mapa tentando coletar os ovos que ele perdeu na pré-história, né? E, bom, o desenvolvimento foi meio turbulento, assim, porque foram 2 semanas bem corridas. Estava no meio de G1, tinha que planejar. Eu comecei na linha do Fred, de tentar prototipar todas as telas, mas como eu vi que não ia dar, acabou ficando só um esqueleto meio cru de cada coisa, basicamente uns rabiscos, né? E a partir daí eu fui construindo, fui incrementando no meio do projeto, no meio da semana. Eu admito que durante essas 2 semanas eu pensei em desistir algumas vezes, porque essa tecnologia ela só funciona no iPad Pro, o que eu não tenho aqui em casa. Então o que eu tinha que fazer era um trabalho redobrado. Eu tinha que testar no telefone, no iPhone, e depois passar para o Playground. E eu nem tinha certeza se realmente funcionava no iPad. Eu só consegui testar uma vez, que um colega de academy conseguiu testar para mim, quando ele foi no lab. E eu vi que só que funcionava, mas eu, pessoalmente, não cheguei a testar meu Playground, só o pessoal de lá. Então eu fiquei meio apreensivo. Pô, será que eu envio? Eu não consegui nem testar direito. E, basicamente, a tecnologia eu vejo como a chave do Playground, né? Mostrar o que ela pode fazer, como ela funciona em jogos. E eu fiquei um pouco apreensivo, mas graças aos colegas de academy que ficaram me incentivando, me motivando a continuar, eu acabei entregando e felizmente tive esse resultado, né? Não, você é a definição de coragem, porque, caramba, mandar sem ter testado 100%, mas eu amei, achei incrível. O que você falou, né, de mostrar a tecnologia não puramente pelo que ela é, mas o que você consegue fazer com ela, ainda puxar para o lado de acessibilidade e de uma forma divertida, né? Acho que esse é o principal. Então, demais. E agora, Vitor. Oi, gente. Eu sou o Vitor, eu estudo desenho industrial na UF. E, bom, o meu playground, ele foi sobre a Amazônia, né? Nele eu me expressei sobre a situação da Amazônia em 2020, com o aumento elevado de queimadas que teve lá. E, bom, nele eu trouxe essa arara canindé, que tá aqui em cima, essa azul, e ela meio que guia a pessoa pelo playground e passa por diversas situações na Amazônia. Primeiro ela se apresenta, depois ela te pede ajuda para apagar com fogo, então eles coloquei uns sons, né, de queimadas, da interação. E aí, quando você apaga o fogo, ele aparece uma comemoração, e aí você entra na floresta para conhecer os animais. E aí, como a Amazônia tem muitos animais, foi muito difícil fazer essa seleção, então eu escolhi 4. O macaco-aranha, a arara vermelha, a onça e a anta, que eu acho muito fofinha. E aí eu fui e coloquei eles ali, a pessoa ela pode ver as imagens, né, dos animais, conhecer mais sobre eles. E, bom, depois disso, que a pessoa consegue reunir os animais na floresta, ela consegue mergulhar com a arara até o fundo do Rio Amazonas. E tem um problema de desequilíbrio ecológico acontecendo ali. Tem animais que também são do Oceano Atlântico, né, que é onde o rio deságua. Então, eu peço para a pessoa selecionar os animais que não são do Rio Amazonas, e aí eu fiz aqueles easter eggs, né, relacionados com a Apple. Cada animalzinho que a pessoa escolhe que sai do rio, ele vira uma bolha em formato das letras WWDC. E aí, bom, aí depois termina a história. E, cara, fazer esse playground, eu tentei no ano passado também, não consegui no ano passado, só que quando chega essa época de WWDC, vem tanta animação assim que dá vontade sempre de fazer de novo. E, bom, eu não sou uma pessoa com background em programação, né? Então, eu já fazia o meu playground pensando nas tecnologias que eu saberia usar com mais facilidade nesse curto período de tempo, né, de 2 semanas. Então, além do escopo que eu tinha, pensando no código, eu valorizei mais os assets, né, que acho que era a área que eu tinha mais conforto. Além disso tudo, eu ainda tinha que pensar, tá, o avaliador vai ter que usar isso daqui em 3 minutos. É uma história que tem começo, meio e fim. Então, realmente, é muita coisa a ser considerada, até porque eu não tinha... Assim, eu não comecei o primeiro dia e falei, tá, vou falar da Amazônia e é isso.
Tinha vários outros temas, eu simplesmente rascunhei várias coisas em papel, usei dezenas de páginas aqui para rascunhar e aí surgiu esse playground, basicamente. Eu coloquei até um link aqui, quem quiser depois ver, né? Eu documentei o meu processo criativo em mais detalhes. Não preciso nem dizer o quanto eu amo o seu projeto e eu amo tudo que você faz, fico acompanhando lá no Instagram. Então, sério, parabéns, tá demais, tá incrível. E passar aqui um pouquinho para a Ju falar também um pouquinho do projeto dela. Oi, meu nome é Juliana, eu faço sistemas na PUC. E o meu projeto é um pouquinho diferente do resto da galera, dos meus colegas, porque eu tentei focar na tecnologia e não vinha nada na minha cabeça. Aí eu percebi que não tinha como encaixar tecnologia no assunto que eu queria tratar, que era sobre autismo. E eu escolhi esse assunto porque uma amiga minha, que eu conheço há 24 anos, foi diagnosticada com autismo ano passado, com 26 anos. E eu não consegui entender nem ela como, porque isso normalmente é diagnosticado quando você é uma criança, e aí a gente foi pesquisando e a gente viu que as mulheres normalmente não são diagnosticadas com autismo porque todos os estudos foram feitos com meninos. Então, todos os sintomas são estudados em meninos. Então, ela ouvia coisas no médico, como, por exemplo, você não pode ser autista porque você não é obcecada por dinossauro. Assim, isso não diz nada sobre ninguém. Então, ela foi diagnosticada com várias coisas antes de ser diagnosticada com autismo. E à medida que eu fui pesquisando isso, eu vi que várias meninas conseguem lidar com autismo de forma diferente, já que elas não são diagnosticadas, e mesmo assim esperam delas coisas que elas não conseguem proporcionar, elas conseguem se encaixar no círculo social. E aí eu tratei disso no meu playground, e um dos métodos que eu listei, tem vários que elas usam, mas o principal, que é o que a amiga usou, era se mascarar. Ela conseguiu aprender, como por exemplo, ela sabia que olhar no olho era uma coisa muito importante, todo mundo acha isso valioso, e ela olhava no olho. E isso normalmente um autista não consegue fazer. Então eu quis homenagear ela e estudei sobre isso. Achei super incrível que você trouxe essa pauta e os avaliadores com certeza saem de lá de caramba, eu aprendi muita coisa hoje com o projeto, eu acho que isso é o principal, assim, então parabéns e obrigada por trazer isso à tona, que eu realmente também não tinha ideia, e acho que ninguém, né, ninguém tem ideia desse tipo de coisa, então, incrível. Obrigada. Passar agora para o Fernando. Bom, boa noite, pessoal. O meu projeto eu chamei ele de Blood States. A minha ideia, ela veio, na verdade, assim, no Academy é anual esse desafio, então a gente já sabe que vai chegar a semana que a gente vai participar. E desde o ano passado eu venho com um tema que eu quero fazer, que eu pensei, cheguei na semana e mudei completamente. Eu senti que essa era a coisa certa. E eu abordei a ideia, cara. Eu era aluno de engenharia química antes de entrar na Academy, depois eu acabei mudando para computação. E eu usei esse playground, achei uma ótima oportunidade para poder usar um tema que eu gosto muito, apesar de ter mudado de área, e abordar o ensino, cara, porque química, assim, é aquela matéria que é mais difícil de você visualizar quando tá no colégio, é muito, pintar ali carbono e tal, você não entende, isso é algo que eu gostei muito, achava muito legal na época. Aí eu abordei o tema de reação de equilíbrio e primeiro eu pensei, cara, eu vou pegar um exemplo de uma situação que ocorre, que é quando você sofre acidose ou alcalose respiratória, que é quando ou você expira muito rápido ou você segura o seu ar muito tempo no seu corpo. O seu sangue ele sofre uma alteração de pH e você pode ter, consequência, você tem desmaio, sente tontura. Então, isso que acontece quando você enche um balão muito rápido, como é o exemplo que está ali no print, você vai enchendo o balão, você vê que o seu pH vai aumentando, vai ficando básico, e como que a reação se desloca ali. E depois eu fiz justamente uma interação para a pessoa poder testar, né? Para ela tentar adivinhar qual lado a reação se desloca por uma perturbação. Eu comecei ali aumentando a concentração de H+, e aí a pessoa tinha que escolher o ladinho correto da seta, e no final, quando ela acertava tudo, eu dava um parabéns, você ganhou, e a ideia foi essa, cara, e foi muito legal que nesse challenge eu consegui, cara, assim, eternamente grato ao professor de química no ensino médio, eu liguei num domingo, assim, falei, pô, Fabinho, aqui, quero fazer esse tema e tal, vamos reunir, fazer um negócio junto, cara, você reuniu comigo no domingo, a gente pensou nas ideias, estruturou, e a correria que foi para fazer isso,
Só quem estava aí sabe, teve bug, assim, 9 horas da noite para enviar. O Ricardo, que é nosso mentor, pô, eternamente grato, também me ajudou muito a consertar e deu tudo certo. Esse foi o projeto aí, gente. Você falou de trocar tema no último dia, isso é uma coisa, tipo assim, eu começo com uma ideia muito certa, quando eu vejo no meio, já troquei 1000 vezes exemplo, eu fui decidindo os exemplos no último minuto, aí eu fui conversar com uma amiga minha, ela falou, cara, isso daqui seria legal colocar, eu falei, meu Deus, eu vou colocar aqui agora, então é uma loucura, assim, a gente tenta fechar o escopo, mas a gente vai se atropelando ali no meio, mas também tá sensacional. Eu gosto muito de puxar para esse lado de ensino também, é o que toca no fundo do meu coração. Passar, opa, vamos aqui. Lucas. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o meu playground. Ele se chama Design's Greatest Adventure, ou A Maior Aventura de Design, e ele fala sobre a importância de acessibilidade em design. Nele, você deve ajudar a minha avó ao longo de uma jornada até o topo das montanhas geladas de simetria, mas o seu caminho não será fácil. Ele é dividido em diversos desafios que envolvem vários conceitos de design, como, por exemplo, o desenvolvimento de interfaces de aplicativos, e o jogador deve vencê-los, utilizando esses conceitos ao longo da aventura. A primeira parte do Playground, ele fala sobre alguns fundamentos de design, como simplicidade, consistência e propósito, que são coisas que a gente sempre olha quando a gente está pensando num projeto. A segunda parte fala sobre mais práticas em design e o que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade, principalmente de pessoas idosas, nesse mundo tão digital que a gente está vivendo hoje em dia. E a terceira fala de algumas tecnologias da Apple, como textos dinâmicos e a lupa, que ajudam pessoas que têm baixa visibilidade a utilizar os apps e hardware e software da Apple. A parte importante, ele toca muito assim pessoalmente por falar sobre design, né, que é uma área que eu estudo na PUC, e acessibilidade, porque ele conta a história da minha avó, que teve um problema, né, na visão dela e precisou dessas tecnologias, e quando ela percebeu que alguns aplicativos não contavam com essas tecnologias ou não seguiam os melhores padrões, a experiência dela ficava ruim. Então, esse Playground tem como objetivo falar da importância e mostrar como a gente tem que estar sempre atento em todos os públicos que estão usando nossos aplicativos, nossos softwares, qualquer coisa que a gente está fazendo, porque a acessibilidade é super importante e ela tem que vir sempre. E para falar sobre um assunto tão complexo, antes mesmo do desenvolvimento, eu passei bastante tempo pesquisando diversos conteúdos, tanto de empresas que cuidam da parte de acessibilidade em design, como pesquisas envolvendo psicologia em design, que me auxiliaram a ter base suficiente para criar as interações de maneira simples, mas objetiva. E como todo mundo já falou aqui, né, o tempo é bem curto, então foi bem importante dividir todas as etapas de pesquisa, desenvolvimento, interação e testes, e foi bem importante, né, testar com pessoas para entender como estava funcionando e saber que a história tinha um início, meio e fim. Então, é um aprendizado muito grande ter essa noção de divisão de tarefas individuais, né? Você tem noção de quando alguma coisa talvez não esteja dando certo, qual é a próxima solução, qual é uma alternativa criativa que você pode ter. E você tem que sempre estar em mente, né, que você tem que enviar, mas que você precisa estar orgulhoso do que você está enviando, e eu acho que atingi um objetivo bem legal e falei de uma coisa que me impacta, e no final é o que importa mesmo. É isso. Para mim, você citou um dos pontos-chave que é teste, né? A gente fica tão imerso no nosso projeto, a gente sabe ele assim de ponta a ponta, e às vezes a gente entrega para uma pessoa e ela não entende ele 100%, é quando a gente realmente tem os insights de como que vai ser o avaliador que não tem contexto nenhum do nosso projeto, o que ele vai entender daquilo. Então, nossa, meus pais, meu irmão, todo mundo beta tester aqui, tipo, eu boto a galera, cronômetro, peço para eles explicarem, clicar em tudo que eles acham que é clicável para ver se quebra alguma coisa no meu projeto. Então, essa parte de testes também é super importante, não ficar
só com a gente. E tá incrível, né? Meu Deus do céu. Eu amei que parece tudo, parece uma figurinha. Parece que tá tudo colado ali, eu amei. Vamos agora passar aqui para o Matheus. E uma Beleza. coisa antes de você começar, para vocês mandarem perguntas no Q&A que tem ali embaixo no QA, vocês podem mandar perguntas e no final a gente tira as dúvidas de vocês, então não deixe de mandar por lá. Já vi aqui, já tem uma, e aí no final a gente responde as outras. E eu vou falar no final, logo depois do Matheus, vai ser o meu playground, você pode deixar. Vou abrir o show aqui para a Karina, né? Não, gente, boa noite, meu nome é Matheus, eu faço engenharia da computação na PUC, né? E o tema do meu playground foi sobre computação gráfica. Esse é o segundo ano que eu estou participando, né? No primeiro ano eu fui mais intenso, né? Porque acaba que você não sabe muita coisa ainda. No nosso caso, que a gente entrou na Academy, a gente não sabia muito de Swift. E para esse segundo ano, eu, como alguns mencionaram, também estava em dúvida do que fazer. E aí eu decidi assumir muito o que dizem ser o propósito do Swift Student Challenge, né? De você conseguir fazer uma interação interessante, que seja também ensine algo, né? Mas que seja divertida, né? E criativa, inovadora. E aí eu decidi escolher um tópico que eu via que não só era um interesse meu, né? Que era algo que eu tinha um certo envolvimento com, porque eu andava pesquisando sobre a área de computação gráfica, estava aprendendo sozinho, né? E estava vendo também que muita gente que eu conhecia não sabia muito pouco. Até galera, tipo, às vezes que fazia o mesmo curso que eu. Eu pensei, cara, eu posso fazer um playground que pegue esses assuntos que parecem um pouco absurdos, né? Tipo, GPU, CPU, pixel, shaders, como é que isso tudo funciona, e transformar em algo que qualquer pessoa possa ensinar, possa aprender, né? E aí é disso que surgiu o meu playground. Foi uma experiência bem intensa, como falaram, são 2 semanas, eu que nem o Theo também deixei para a última semana, assim. Existe muito essa questão do escopo, de você conseguir definir o que você quer fazer, mas eu acho também que é muito uma experiência de você, tipo, escolher um tópico que você se interessa, porque eu acho que é muito importante não ser um tópico também, vou escolher isso porque é bonitinho, mas algo que você de fato gosta, e partir para frente, assim, ter um plano por alto e conseguir só desenvolver e passar o que você quer passar, né? Eu acho que no final, Swift Student Challenge é muito sobre isso, você ter uma ideia e tentar comunicá-la da melhor maneira possível, né? E eu fiquei muito feliz com o meu projeto e eu até ia botar um QR Code para disponibilizar, mas ele está disponível no meu GitHub, depois eu posso linkar para quem quiser. Então, para quem tem interesse em ver, né, os projetos de outras pessoas, dá para ir tanto no YouTube, muita gente disponibiliza os vídeos lá, pesquisar por Swift Student Challenge, e também no GitHub tem um repositório lá, que é onde os desenvolvedores, né, colocam os códigos-fontes dos seus projetos, então você consegue baixar muitos projetos, ver qual é a estrutura, como é que funciona, até baixar o próprio o template do Swift Playground, que a Apple disponibiliza, que é onde a gente se baseia para construir os nossos projetos, para já ir começando, né, não ver a estrutura de um Swift Playground pela primeira vez na semana que sai o desafio, né? O quanto antes você entender como é que funciona a estrutura e aí você vai também pensando na sua ideia, né? Eu até passar aqui o slide. Eu acabei fazendo sobre biomimética, né? Que é bio de natureza e mimética de mimesis, da gente copiar mesmo, então da gente se inspirar na natureza. E a minha ideia veio de um vídeo que eu assisti no YouTube, de um canal que eu gosto muito, que é da Vox. Aí era um vídeo de design inspirado na natureza, então o nome já me chamou a atenção, sempre fui uma pessoa apaixonada por biologia. E aí eu falei, gente, é com isso que eu quero fazer o meu playground. Eu fiquei praticamente 1 ano com esse tema na minha cabeça, porque eu ia usar esse tema em 2020. Só que eu não tinha tido tempo também para pesquisar tanto sobre o assunto, que eu falei, gente, é um universo muito grande e eu tenho que gerar uma experiência interativa de 3 minutos. Então eu tinha que estudar sobre para pensar como que eu tornaria aquilo didático. Aí eu acabei deixando de lado ano passado e guardei essa ideia por 1 ano para usar ela esse ano. E aí eu gosto de realmente separar os primeiros dias para fazer essa imersão, esse brainstorm,
de pensar como que eu vou construir essa experiência que seja completinha, né? Que tenha um início, meio e fim, pensar em todo esse enredo, pensar em todo esse storytelling. Então, eu gosto muito de, por exemplo, pesquisar no YouTube como que ensina biomimética para crianças. Tipo, é aquela questão de como que você explicaria o que você faz para uma criança de 5 anos de idade. Então, eu vi muitos vídeos disso, até para eu entender qual que era o estilo de animação, qual que era a comunicação, e aí eu já tento procurar muitas coisas em inglês para eu não ter que ficar traduzindo e retraduzindo, já pego os termos, já crio um Google Docs com todas as formas com que se explica a biomimética, porque isso me ajuda tanto na parte escrita do app, como também nas cartas que a gente tem que explicar o que a gente fez. Então, tudo que eu puder ir otimizando o meu tempo, vou colocando as fontes, vou colocando minutagem de vídeo que eu acho que faz algum sentido. Então, primeiro eu faço esse brainstorm louco, essa curadoria, e aí eu já tento, que nem eles, fazer o esqueleto. Eu não consigo fazer todas as telas antes, até porque quando realmente eu monto a interação, que eu vou ver quanto tempo está dando, quantas telas a mais, se eu vou ter que cortar uma tela, acabo sempre cortando uma tela, sempre acaba ficando muito grande os meus. E aí, a minha história, né, também vou tentar não me estender, gente, já passei dos meus 2 minutos, com certeza, é a história da Natu, que é a mãe natureza, que ela realmente vai ser a sua professora, e aí ela conta um pouquinho de objetos do nosso dia a dia que foram inspirados na natureza. Então, por exemplo, a primeira ali é dela falando que ela é sua professora, e ela explica sobre biomimética, você vai interagindo. Na segunda tela já é desse engenheiro japonês, que é o Enji Nakatsu, que ele se inspirou no bico de um pássaro para fazer o formato do trem-bala, e o quanto isso diminuía a quantidade de energia, diminuiu o barulho. Então, na próxima tela eu dou mais exemplos, a pessoa ela pode trocar, se ela quer animais aquáticos, animais terrestres, e cada um aparece um exemplo de algo do nosso dia a dia que foi inspirado em alguma coisa que a gente copiou da natureza. E no final eu falo sobre economia circular, porque também existe uma das seções do site da Apple, de como a Apple está engajada com ser carbon neutral até 2030, o que eles estão fazendo. Então, eu também amarrei, já fiz aí o meu easter egg de olha como a Apple também se preocupa com esse tipo de coisa. Então, citei essa parte deles de sustentabilidade. E aí teve esse início, meio fim, ser didático. Eu gosto muito de explorar o lado assim, de mais infantil, educacional, que, enfim, tem super a ver com as coisas que eu gosto. Então, essa questão também do escopo, de definir o que é extremamente necessário para eu mandar um playground e o que é um plus, né? Teve um ano que eu fiz o do foguete, eu falei, vou tentar fazer com emissão de partículas, estava dando errado. Eu falei, qualquer coisa eu boto uns sprites de um foguinho, mas se eu puder usar o nativo, eu falo, usei emissão de partículas, porque foi incrível, a Apple disponibiliza esse tipo de coisa para gente. Então, entender ali o que é o necessário e o que eu consigo entregar ao a mais. E tentar sempre chegar no a mais para ser isso do som, das interações, da gente refinar para ser a construção de um projeto, de um produto mesmo que a gente conseguiu ali entregar em 2 semanas. E aí é loucura, no meio de faculdade, trabalho, eu ficava fazendo de noite, usei muito meu fim de semana, pedi dia de folga que eu tinha, pedi 2 dias de folga no trabalho para conseguir terminar. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Então, também esse lado de, acho que o Fred que citou, de ser um personagem que te guia ali na experiência. Eu acho que o storytelling é tudo, né? E aí, fechando também aqui, que a gente abre para perguntas, que eu acho legal que a Apple, ela, na cartinha que ela manda para a gente de presente, eles falam, porque o seu Swift Playground, né, o seu projeto, ele traduz criatividade e inovação. 2 coisas que a gente se importa muito na Apple. Então, eu acho legal que a gente tem ali umas pistas do que eles levam em conta, né? Então, criatividade e inovação, porque se eles partem do pressuposto que todo mundo sabe programar, o que essa galera consegue entregar mais, né? O que eles conseguem fazer com a programação que eles já sabem. Então, acho que é um pouquinho disso. E aí, a gente vai abrir aqui para as perguntas. Já tem uma pergunta. Se vocês quiserem responder, senão eu fico falando aqui bastante. Eu até tinha começado a escrever uma resposta em texto, que eu não sabia se ia dar tempo da gente preencher. Eu acho que essa questão do processo criativo, no caso, para quem não leu, né, a Gabriela Cantanhede perguntou, falou para a gente comentar como é que é o processo criativo, sendo que a gente só tem 2 semanas, né? Como é que a gente lida com esse bloqueio? Eu acho que isso vai muito da experiência de cada um, né? Aí, por exemplo, no meu caso, aí a galera pode comentar, nos 2 anos que eu participei, eu acho que eu só consegui entregar e ser aceito com a minha submissão porque eu defini o que eu queria fazer muito cedo. Então,
normalmente você fica com vários tópicos que você acha interessante, assim, né? Tipo, eu posso fazer sobre isso, também posso fazer sobre aquilo. Eu acho que, para mim, é muito uma questão de que muito cedo eu falo com alguém que eu confio, eu falo, tipo, cara, que tópico você acha interessante? Ah, esse aqui. E eu foco nisso, então eu defino. Esse ano eu falei, quero fazer sobre computação gráfica. E aí você vai meio que se encontrando, né? O Playground, ele é um formato muito livre, então você tem muita possibilidade, né, que você pode fazer ali dentro. Então acho que também é muito uma questão de você ter um certo jogo de cintura, né, de você vai encontrar obstáculos, né, vai dar aquele problema, vai ter aquela coisa que você vai ficar tipo, pô, não sei fazer isso em Swift. Nunca fiz isso na vida. E é muito uma questão de você ir lidando, assim, também não ficar, meu Deus, eu vou mudar de tema, vou refazer tudo. Porque no final, você tem 2 semanas, né, não tem como também fazer milagre. Aí, não sei se todo mundo concorda, podem opinar. Eu Cara, acho que... pode Vitor. falar. Vou falar rapidinho. Não, eu acho que assim, que o Matheus falou, acho que você achar, cara, um tema que te interessa. É muito legal isso do Academy, que a gente participa, que apesar de as pessoas pensam, caramba, da tecnologia, só vai de programação, mas você vê que assim, todo mundo inseriu algum tema que pode vir de qualquer área, cara. A gente viu de Amazônia, de algoritmo genético, que é de computação, coisas diferentes. Então, é bem livre. Então, acho que você tem essa liberdade, né, de você poder achar o que você gosta e escolher isso. E ali, sabe, de alguma forma você vai ter algum conhecimento que vai te direcionando. Uma coisa que eu acho que a maioria faz, que dá muito certo, é ter um personagem na história que vai guiando os seus passos. Então, você poder fazer ir fazendo descobrimentos sobre o tema. Sabe, posso falar do meu de equilíbrio, sabe? Eu pensei, caramba, né? Você saber reação de equilíbrio no colégio é meio difícil. Então, você poder interagir ali no quadro, do lado da setinha, esse tipo de coisa. Então, acho que você ter um tema que você tem afinidade, você vai ter mais facilidade em achar esses desdobramentos, assim, para você pensar numa coisa criativa que você veja que chegou no seu objetivo. Sim, o mais importante de tudo, no caso, é dar o primeiro passo, né? Tipo, você dá o seu primeiro passo e aí a história flui na sua mente. Então, talvez não ser muito perfeccionista no tema, né? Tipo, não pensar a história toda no primeiro dia. Dá o primeiro passo com o seu tema e aí as coisas vêm fluindo. Resumidamente, eu acho que seria, tipo, ter um tema que te interessa, de fato, né? Não tentar também pegar um tema só por ser um tema interessante, tipo, um tema bonitinho, né? Esse tema com certeza vai passar. Mas tipo, pegar algo que te interessa, porque eu acho que isso passa no playground, né? Dar o primeiro passo, não ficar muito também, não tem que planejar e tal. Tipo, cara, tem 2 semanas, tem que começar a acordar cedo, não tem jeito. Ou produzir, né? E não ficar também com muito medo, né? De tipo, não, mas isso dá errado. Tipo, tem que ir mesmo, assim, não tem muito jeito. E acho que de separar um tempo, desculpa, gente focar também nas cartas, né? Quer dizer, nas perguntas que a gente responde, porque muitas vezes a gente fica super focada em entregar o aplicativo mais robusto e completo possível e a gente fica tipo, caramba, hoje é o último dia de envio, eu tenho que preparar as perguntas, né? As respostas. Então, quanto antes a gente pensar nisso também, a gente não sabe qual que é a proporção ali de relevância, mas muita gente diz que é tipo 50-50, o que você fala do seu projeto e o que você está entregando. Então, não deixar correndo para o último dia para preparar o seu discurso, vai ali pensando, eu já fico ao longo das 2 semanas, tipo, pensando alto, qual vai ser como que eu vou apresentar esse meu projeto, o que ele significa para mim, então eu já fico super alto, já vou escrevendo pequenos trechos, pequenas frases ao longo dessas 2 semanas, que aí na hora de realmente sentar e estruturar tudo, tipo, flui muito mais fácil. Uma coisa que me ajudou muito foi estar sempre observando o que está acontecendo ao meu redor, seja tecnologia, filme, qualquer coisa pode ser fonte de inspiração para você ter uma ideia. Pelo menos no meu caso, se eu vejo algum filme, eu já começo a pensar, pô, será que eu posso transformar isso em alguma coisa, algum app? E eu acho que testar também, você testar o que você quer fazer, ver se vai dar certo. Enquanto você testa, acaba surgindo novas ideias, você vê se funciona, você vê... Pelo menos para mim, quando eu visualizo algo já funcionando, fica bem mais fácil de eu assimilar o que está acontecendo. Eu boto no papel, tento desenhar, mesmo que seja um rascunho que só eu entenda, é um processo que me ajuda bastante. Rascunhar no papel faz toda a diferença. Eu saio rascunhando tudo, e aí só depois que eu realmente vou colocar no computador, talvez se perguntarem de software, eu gosto muito de fazer no Figma.
Figma é tipo o melhor amigo do, do UX designer, então é muito legal ali da gente ir estruturando, então da gente ter essa liberdade, rabisca, pensa, não deixa de enviar o projeto. Muitas pessoas falam, ai, não tá bom o suficiente, manda. Eu tinha isso na minha cabeça em 2016, 2017, de eu estou tirando o tempo do avaliador com o meu projeto que não está bom, coitados, e já tem muitos para escolher. Cara, só manda, você pode ter a oportunidade de ganhar. É a famosa frase do não você já tem, que tá todo mundo acostumado a ouvir, mas é tipo tão verdade. Então, se a gente focou, se a gente dedicou tempo, a gente manda e vê no que vai dar, sabe? É isso. Aí, eu não sei nem se vale a pena, a gente não sei se tem que acabar 8 horas em ponto, mas eu queria até tocar naquele assunto de quem não passou ano passado, talvez falar um pouco sobre o que acha que mudou, assim, tipo, talvez seja interessante, né? Acho que quem passou agora pode ter essa visão de, tipo, pô, eu melhorei nisso aqui, eu fiz isso aqui melhor. Assim, quem quiser, se alguém quiser opinar. Eu tenho. Eu também participei ano passado, né? Eu não cheguei a falar isso, eu não passei, né? Uma estratégia que eu tentei fazer nesse ano foi envolver o meu tema com um propósito, né? Assim, vocês viram que cada um tem uma relação muito pessoal, né, com o tema que você tá abordando, né? Então, tem aí por exemplo, a Juliana, amiga dela, né, autista, né? Eu aqui com a matemática, eu já tive uma experiência prévia, né? Com o ensino, eu falei, pô, eu já trabalhei um pouco com ensino de matemática antes, eu fiz um vídeo. Agora eu vou trazer uma nova abordagem que é um aplicativo, um playground, legal. Então, na minha carta, eu expliquei que eu me envolvi, né? Eu decidi trabalhar com matemática porque eu já tinha um envolvimento com isso, sabe? Então, é uma coisa... Então, não foi gratuito, sabe? Eu vou fazer porque é maneiro assim. Eu gostei porque eu me interesso por aquilo, eu me importo com aquilo, eu quero contribuir para isso, né? Eu quero contribuir para que, enfim, esse tema, esse tópico seja melhor explicado, né? Outro tópico também que eu tentei falar foi a tecnologia específica que eu usei para codificar, né? Então, eu usei o SwiftUI, que é o framework para codificar a interface, né? Eu também tive uma experiência prévia com o SwiftUI, produzindo material, né? Eu fiz um e-book com a minha colega aí, aqui na Academy, explicando como usar, né, os componentes de interface, um botão, uma imagem e tal. Então, também foi um material didático que eu produzi. Então, cheguei metralhando mesmo, ó. Vou trabalhar com matemática porque eu tive experiência já prévia com isso, me importo, e eu gosto de trazer esse tipo de abordagem para isso. Eu trabalhei com o SwiftUI, com esse framework, com essa tecnologia, porque eu já tive uma experiência prévia com isso, e eu gostei muito, por isso, e eu quero contribuir para que essa tecnologia seja mais bem compreendida, eu quero entender ela melhor também, né? Trabalhar com animações, por exemplo, trabalhei bastante com animações nesse playground, né? Então, a ideia foi justamente rechear o meu tema com um propósito, né? Eu acho que... E mostrar que o seu envolvimento com aquilo está além, né, da mera competição, sabe? O playground, ele vem de fora da competição, né? Ele não foi feito, acho que só pela competição, né? Eu acho que o tema que você tá abordando, ele existe um escopo mais amplo, né? E você só modela, né, dentro do formato lá do playground, que é o que eles pedem, né? Mas é uma coisa que vem antes, né? Não, se alguém tiver... Não, pode falar mais uma vez, aí depois a gente encerra, faço as declarações finais aqui. Beleza. Acho que o que eu vou falar de experiência vai até um pouco aqui respondendo a Gabriela, né, que ela botou uma dica para alguém que nunca mexeu no playground e gostaria de se aventurar. Bom, no ano passado eu tentei, eu enviei o meu projeto também, sendo que no ano passado, quando eu tentei fazer o meu playground, foi especificamente quando eu comecei a me aventurar na plataforma. Eu comecei a aprender Swift junto com o playground, basicamente. Então, foi uma grande loucura. No caso, acho que a maior motivação que eu tinha, mesmo para o playground, era, além do meu tema, estar participando de algo que eu gosto muito, que é o Swift Student Challenge, a WWDC. É algo que eu acompanho já há muito tempo, então eu fico muito animado. Então, esse foi o meu maior motivador, né, no caso. E acho que nada é melhor do que, tipo, você fazer algo porque, tipo, você gosta daquilo. Independente de quais sejam as dificuldades com código ou da sua história, né? Então, eu acho que é só isso mesmo, tipo, se você conseguir imaginar alguma coisa que você possa
fazer que você goste com o Playground, só vai, porque dá para fazer milhares, infinitas coisas no Playground. E não desiste, assim, eu acho, tipo, de aprender no meio do caminho ou de não enviar, né? Tipo, eu acho que, ainda que, por exemplo, a sua história não tenha sido do jeito que você imaginou no início, né? A minha história, por exemplo, da Amazônia não foi do jeito que eu imaginei no início. Eu tive que fazer várias mudanças ali no processo, mas eu gosto tanto do tema e tanto do processo e tanto da experiência que meio que eu senti orgulho do que eu estava fazendo, independente de como estava ficando, porque eu já tinha visto como eu tinha evoluído desde o ano passado. Então, acho que isso é o mais importante, assim, fazer algo que vem de dentro. Isso ajuda muito também na construção das cartas, né? Acho que não vale você simplesmente falar, eu usei SwiftUI e usei áudio, sabe? Tipo, acho que quando você também expressa essa paixão nas suas cartas, isso também dá muito valor para o seu playground. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir para a resposta. Se puder dar um gancho aí nessa pergunta que a Gabi fez, só que, cara, realmente, né, você montar um playground, esse ano foi o primeiro que eu montei um de verdade, assim, e, cara, no YouTube, assim, tem uns materiais muito bons. O Pedro Cacique, que é um mentor do Academy Mackenzie, se eu não me engano, ele fez um devlog todo voltado para o playground. A Maria Fernanda, que acho que é mentora júnior na Academy de Curitiba, fez também uma série de 3 vídeos, cara, te mostrando passo a passo, assim, de como você setar tudo. Cara, me ajudou muito isso. Isso era uma insegurança que eu tinha bastante para esse ano. Então, assim, YouTube foi um grande facilitador. E é muito bom, cara, a gente ter essa comunidade da Academy, assim, no Brasil inteiro a gente tem esse luxo, pô, incrível de ter nossos, né, a gente tem nossos mentores, mas tem a comunidade que se ajuda, inclusive, pô, fala com alguém da Academy que pode te ajudar em alguma coisa assim. E basicamente isso, a gente tem material aí, pessoas para consultar e sempre ajuda muito. Sim, dizer que a gente se coloque à disposição para ajudar da forma que a gente puder. Isso de olhar o material, tem muita gente, eu também, assim, eu fui ver no YouTube do Ailton, ele também é lá da Academy de Curitiba, ele fez ano passado uma live, assim, de mais de 1 hora durante o envio do scholarship, ensinando a galera, e eu estava com algumas dúvidas, e ele ainda me ajudou. Então, assim, é muito incrível, assim, a comunidade toda se ajudando, acho que isso que faz toda a diferença, né? E aí também aqui aproveitar que a gente tem vários programas de inovação aqui na PUC do Rio. Então, todos nós aqui somos da Apple Developer Academy, né? Que é esse programa da Apple com várias universidades do Brasil, e aqui no Rio fica na PUC do Rio, e né, a gente aceita estudantes de outras universidades também, né? Como o Vitor é lá da UF, por exemplo. Então, vale ficar de olho, porque as inscrições vão abrir em breve, então fiquem de olho lá no site da Apple Academy da PUC Rio. A gente tem também o Ignição, que é um projeto em parceria da PUC com a Petrobras, e esse está com as inscrições abertas, e todos esses programas de inovação assim são incríveis, as metodologias de ensino, toda a abertura que a gente tem, todo o espaço para criar, aprender, inovar. A gente tem o Ideia Globo também, a gente tem o InsurTech, então vale a pena ficar ligado, né, nos programas do ECOA da PUC Rio. As inscrições assim estão, alguns estão abertos, outros estão para abrir. E deixar aí a galera também finalizar, o Guga, Ricardo, podem aparecer aí. Na verdade, hoje o dia era de vocês. Eu acho que foi um encontro muito bacana, uma troca de experiências, um compartilhar, um give back, né? Quer dizer, eu até tô um pouco emocionado de perceber o quanto que vocês estão doando o tempo de vocês, o aprendizado de vocês, a experiência de vocês e compartilhando para que mais pessoas possam ter a oportunidade que vocês tiveram. Então, eu queria, na realidade, talvez encerrar com uma salva de palmas para vocês pelo trabalho bacana que vocês têm feito. Vocês estão de parabéns, surpreendam, mudem o mundo, melhorem o mundo, revolucionem. A geração de vocês é a geração que vai fazer bem para a nossa sociedade. Então, pessoal, a gente teve uma boa audiência, depois a gente vai publicar também esse vídeo nos canais, no agregador ECOA, enfim,
e provocar vocês até para compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso e possam beber da fonte que vocês compartilharam hoje. Tá bom, pessoal? Então, queria dar uma boa noite a todos, tudo de bom para vocês e até o próximo encontro. Boa noite. Sucesso para todos. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Obrigadão pela atenção.